você quer saber quais são as causas da procrastinação e como você pode resolvê-las, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as causas da procrastinação, o que leva uma pessoa a procrastinar e como que você pode resolver esse problema, né? Como você pode resolver esse hábito nocivo que é a procrastinação, que acaba te prejudicando em diversas áreas da sua vida. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist com vários vídeos sobre procrastinação e como que você pode lidar com ela, como você pode vencer a procrastinação, deixar a preguiça de lado e realmente alcançar o cenário de vida que você deseja. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que são as causas da procrastinação e como você pode resolvê-las. Existem inúmeras causas para a procrastinação e é importante a gente trazer também essas causas, porque muitas vezes a pessoa nem sabe por que ela procrastina. Mas o que é então a procrastinação? A procrastinação ela é o ato de você, da pessoa, deixar uma tarefa para depois, seja para daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, ou para nunca mais. A pessoa nunca mais pensa naquela tarefa, nunca mais se preocupa em realizar aquela tarefa. É o ato de ficar constantemente adiando tarefas importantes, tarefas que precisam ser feitas, ou tarefas às vezes que seja difícil, ou uma tarefa que vai levar um bom tempo para ser feita. A pessoa fica procrastinando, deixando para depois para fazer aquela tarefa. Mesmo sabendo que o ato de procrastinar vai trazer malefícios para aquela pessoa, ela não consegue vencer e continua adiando as tarefas importantes. A procrastinação pode se manifestar de diversas formas, seja uma simples tarefa, um cômodo que ela precisa arrumar na casa dela, uma mesa, ou até tarefas mais complexas como um projeto, um trabalho que ela precisa fazer, ela acaba procrastinando. Embora todas as pessoas possam procrastinar uma hora ou outra, mas em determinados momentos ou em determinadas pessoas acaba virando uma situação crônica, ou seja, isso acontece para tudo, ela procrastina para tudo, para toda tarefa que ela vai fazer, para qualquer coisa do dia dela que ela vai fazer, ela vai procrastinar, vai deixar para depois. E trazendo assim muitos prejuízos para a vida profissional, para a vida pessoal, para os relacionamentos, enfim. Mas quando a gente fala de procrastinação, a gente não está falando daqueles momentos de lazer ou daqueles momentos de descanso, quando a gente para descansar no final de semana, quando a gente faz algumas pausas ao longo do dia, não é sobre isso. Quando a gente fala de procrastinação, é sobre ficar constantemente adiando tarefas importantes, tarefas que precisam ser feitas. Quando a gente fala de procrastinação também, não estamos falando daquelas tarefas que ocasionalmente a gente precisa adiar mesmo, por conta de uma doença ou por um compromisso urgente que surgiu e a gente precisa ir, a gente precisa adiar algumas tarefas para conseguir ir. Não é desses pontos que são casuais. Quando a gente fala de procrastinação é quando é uma coisa constante, é uma coisa corriqueira que acontece todos os dias ou semanalmente na vida de uma pessoa. Quando estamos falando de procrastinação, também não é aquele momento que a gente reservou para fazer um planejamento, que a gente reservou para fazer um plano de ação de determinadas tarefas, não é esse momento. Às vezes algumas pessoas acabam pensando que esse tempo de planejamento a pessoa está enrolando, está adiando para fazer o que precisa ser feito, mas na verdade o planejamento é essencial para a pessoa conseguir se organizar e realmente fazer o que precisa ser feito sem procrastinar. Também não é sobre aquelas pausas criativas que em determinados momentos a gente tira pausas e adia algumas tarefas, que é quando a gente precisa de uma pausa criativa, a gente precisa dar uma volta, a gente precisa arejar a cabeça para na volta a gente conseguir realmente fazer aquilo que precisa ser feito com qualidade e com criatividade. Por que é importante, então, a gente falar sobre procrastinação, as causas da procrastinação e como que a gente pode resolver esses problemas, né? Esse problema da procrastinação e buscar soluções para ela.
O primeiro ponto é o impacto na produtividade. Quando a gente está constantemente adiando, constantemente procrastinando, a gente não consegue se manter produtivo, a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, a gente acaba deixando sempre para depois e não consegue fazer o dia render. Então, o primeiro ponto que é relevante é o impacto na produtividade. Quando a gente consegue vencer a procrastinação, a gente consegue ser mais produtivo e realmente fazer o dia render, fazer o que é necessário, fazer o que é importante, sendo produtivo naquele dia, naquela semana e naquele mês. O segundo ponto é a saúde mental. Quando a gente tem esse hábito de procrastinar, a gente acaba tendo que lidar com estresse, com ansiedade, com momentos de tensão, porque a gente está sempre sob pressão, porque as tarefas estão sempre atrasadas, sempre com o prazo vencendo, sempre tendo que correr para apagar incêndios, para fazer o que precisa ser feito ali correndo. Então, quando a gente consegue vencer a procrastinação, a gente consegue ter mais equilíbrio, a gente consegue sim aliviar a mente, que a gente não fica estressado, não fica ansioso, porque tá tudo direitinho dentro do prazo, tá tudo conforme precisa estar. O terceiro ponto são as relações interpessoais. O que isso quer dizer? Quando a pessoa tem o hábito de estar constantemente procrastinando, ela acaba deixando tarefas para depois e isso tem um impacto negativo nas relações. Por quê? A pessoa às vezes precisa fazer uma hora extra ou trabalhar em feriado, em final de semana, que são momentos em que, se ela não tivesse procrastinado, ela teria livre para estar com a família, para estar com os seus amigos, os seus relacionamentos de uma forma geral. Então, quando a pessoa consegue parar de procrastinar, ela realmente tem uma melhora nas relações dela, nos relacionamentos, porque ela passa a ter mais tempo livre para se dedicar a essas pessoas que são realmente importantes. Outro ponto importante é a qualidade da tarefa. Então, a pessoa que procrastina, ela deixa a tarefa para depois, ela fica sempre lidando com o prazo vencendo, com os últimos minutos, as últimas horas para entregar aquela tarefa. E isso influencia diretamente na qualidade daquela tarefa, porque se ela não tem muito tempo para fazer, se ela está fazendo na última hora, não vai ficar bem feito. Então, ela precisa vencer essa procrastinação para conseguir entregar uma tarefa bem feita. A pessoa que não procrastina, ela vai entregar ali a tarefa dentro do prazo, ela vai ter mais tempo para pensar, vai ter mais tempo para refletir e desenvolver um bom trabalho, desenvolver um trabalho com excelência. Isso é extremamente importante, tanto no ambiente profissional como na vida pessoal também. Ninguém gosta de um trabalho mediano, de um trabalho feito às pressas, desenvolvido de última hora. E por todas essas razões que é importante a gente falar sobre a procrastinação, sobre as causas dela e por como que a gente pode resolver esse hábito nocivo que é o hábito de procrastinar. Mas para você entender realmente quais são as causas e como você pode resolvê-las, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, para você realmente entender e conseguir lidar, conseguir vencer com esse problema que é a procrastinação. E então eu vou trazer agora para vocês as 5 principais causas da procrastinação que levam a pessoa a procrastinar e a ficar constantemente adiando as suas tarefas. A primeira causa, que é a principal, eu julgo como principal, é a falta de motivação. A pessoa que não está motivada para fazer aquela tarefa, aquele trabalho, para desenvolver aquele projeto, ela vai ficar constantemente adiando mesmo, ela não vai conseguir fazer e vai ficar adiando. Só que é importante a gente entender que nem sempre a gente vai ter motivação. Por muitas vezes, assim, na maioria das vezes a gente não tem motivação para fazer aquilo que precisa ser feito. A gente vai e faz pela disciplina mesmo. Então, é necessário a gente entender que a gente não precisa depender da motivação para fazer o que precisa ser feito. E essa é a primeira causa e é considerada a principal. Mas é claro que a gente pode desenvolver a falta de motivação, a gente pode criar mecanismos para aumentar a nossa motivação e isso pode ser super desenvolvido ao longo do processo.
A segunda causa a segunda causa da procrastinação é o medo do fracasso. Então, muitas vezes a pessoa fica constantemente adiando aquela tarefa porque ela tem medo de fazer errado, ela tem medo de fracassar, medo de ter que desistir daquele projeto. Então, ela fica constantemente adiando para não ter que lidar com essa frustração se ela acontecer. Porque muitas vezes a pessoa tem o medo do fracasso, mas ele é só um medo que vai paralisar. Ele não é um medo assim real que realmente vai acontecer, vai se concretizar na realidade. Muitas vezes esse medo é só paralisante mesmo. Embora seja extremamente necessário e importante enfrentar esse medo, porque é só quando a gente enfrenta os nossos medos é que a gente consegue aprender a lidar com eles. E aí, passando dessa barreira do medo, a gente consegue lidar melhor com os erros. Então, às vezes a pessoa tem medo de fracassar, medo de errar, e a gente pode utilizar os nossos erros como forma de aprendizado, como forma de evoluir e avançar. Outra causa comum para a procrastinação é o perfeccionismo. É aquela pessoa que acha que ela ainda não tem os recursos necessários, ela não tem os equipamentos necessários, ela não tem o conhecimento necessário para poder desenvolver aquele projeto, para poder ir em busca daquele sonho, daquele objetivo. Então ela fica esperando o momento perfeito, o momento ideal para poder fazer aquilo que precisa ser feito. E ela acaba procrastinando por muito tempo, acaba procrastinando e não faz aquilo que precisa ser feito por conta do perfeccionismo. A quarta causa da procrastinação é a falta do gerenciamento do tempo. Então, às vezes a pessoa ela acaba se enrolando ali na rotina, se atropelando pelas tarefas, vivendo no automático e ela não consegue fazer uma gestão do próprio tempo. Ela não consegue entender que aquela determinada tarefa ela vai gastar X horas para fazer, então ela precisa determinar que naquele dia, naquele momento ela vai fazer aquela tarefa. Muitas vezes ela pensa que uma determinada tarefa ela pode ser feita em meia hora, sendo que vai gastar 2 horas. E aí ela acaba se enrolando, uma outra tarefa que era para hoje também, ela não vai conseguir fazer, vai adiar para depois. Enfim, acaba virando uma bola de neve por conta da ausência e do gerenciamento do tempo. E por último, mas não menos importante, a quinta causa da procrastinação são as distrações. Por muitas vezes o telefone celular vai atrapalhar, as redes sociais vão atrapalhar, porque todo mundo sabe que a gente entra ali para olhar uma coisinha no Instagram e quando a gente assusta, já passou meia hora, já passou mais tempo do que a gente tinha planejado gastar na rede social. E isso acaba atrapalhando o foco, acaba atrapalhando ali a concentração para fazer a tarefa que precisa ser feita. Vencer a procrastinação pode ser totalmente desafiador, mas é extremamente possível. Com as estratégias certas, com os mecanismos certos, você vai conseguir criar uma estratégia, criar um plano de ação para você sair dessa situação de procrastinação constante. E o primeiro passo para isso é você conseguir identificar as causas. Como já citado anteriormente, algumas causas, principais causas da procrastinação, é você conseguir entender quais delas se encaixam na sua rotina, quais delas têm a ver com o que você está passando no momento. Ou se tem outras causas, né? É identificar essas causas para conseguir criar soluções para elas. O segundo passo é criar uma lista de tarefas. Com todas as tarefas ali para você conseguir visualizar, fica muito mais fácil de você criar ali uma organização no seu calendário semanal ou no seu calendário mensal. Você consegue visualizar todas as tarefas e ver como que você vai encaixar cada uma em cada dia da semana, priorizando o que é mais importante e deixando para depois o que não é tão importante assim. Claro que de uma forma consciente, uma forma bem clara do que é importante e do que pode ser deixado para depois, evitando a procrastinação. Esse deixado para depois pode ser feito se for de uma forma consciente. O terceiro passo é divida tarefas grandes. Então, muitas vezes a pessoa procrastina uma tarefa porque é uma tarefa grande, é uma tarefa muito extensa. Então, por exemplo, a pessoa precisa
criar um artigo, ela precisa desenvolver um artigo e isso vai demandar muito tempo, vai levar um período ali de estudo, de coleta de material e para ela escrever e desenvolver esse artigo. Então a pessoa acaba procrastinando isso por muito tempo. E aí, para dividir essa tarefa, você vai analisar o artigo, precisa ser de 10 páginas, por exemplo. Hoje eu vou escrever a primeira página, amanhã eu vou escrever a segunda página, ou a pessoa desenvolve ali por capítulos. Hoje eu vou escrever um capítulo, amanhã eu vou escrever o capítulo 2. E assim ela vai dividindo aquela tarefa grande em pequenas tarefas. Ela vai fazendo um pouquinho todo dia e aí vai conseguir, ao final de um período, concluir essa tarefa, que era uma tarefa grande, vai conseguir concluir uma tarefa inteira. O próximo passo é estabeleça prazos. Então, a partir do momento que você conseguiu visualizar as suas tarefas, o que é mais importante, o que pode ser deixado para depois, é você colocar prazos para essas tarefas. Então, aquele artigo precisa ser entregue até o dia 30. Então, eu vou colocar ali o dia 30. Aquela tarefa que não tem uma data, eu vou criar uma data para ela, vou estipular ali que ela vai ser entregue até o dia 5. E aí você vai fazendo com as suas próprias tarefas, você vai se organizando, colocando prazos realistas, coisas que você sabe que vai ser possível de ser encaixado na sua rotina. O próximo passo é elimine distrações. Aqui nesse momento você vai compreender quais são as suas distrações, se é o telefone celular, se é pessoas que te chamam o tempo todo durante o trabalho, você vai identificar as suas distrações e vai criar ferramentas para evitar de se distrair. Então, se você se distrai nas redes sociais, uma sugestão é no momento ali de foco intenso, você colocar em modo avião ou deixar o celular longe ou desativar notificações. Aí depende de qual seja a sua distração, para você conseguir lidar com isso e partir para o próximo passo, que é utilizar técnicas de gerenciamento de tempo. E aqui nesse passo eu sempre falo da técnica Pomodoro, que é uma técnica que me ajuda muito a entrar no foco, às vezes quando a gente percebe que está um pouco disperso assim. Eu gosto de utilizar a técnica Pomodoro, que tem vídeo aqui no canal explicando direitinho como que funciona. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem também. Mas basicamente é uma técnica que é dividindo em blocos. Então, tem blocos de 25 minutos de foco intenso e blocos de 5 minutos de descanso. E aí você vai fazendo esses momentos de foco intenso, você não se distrai com nada, você apenas faz aquilo que precisa ser feito. E é super interessante a gente utilizar dessa ferramenta para a gente conseguir focar naquilo que é importante. O próximo passo é você encontrar a sua motivação. Então, uma das causas da procrastinação é a falta de motivação. Então, aqui nesse momento você vai lidar com esse problema, que é você encontrar a sua motivação, é o seu porquê, o seu propósito, por que você faz aquilo que você está fazendo. Então, é muito importante que o seu porquê esteja muito alinhado com o seu propósito, com o que você verdadeiramente acredita, gosta e faz, para ter sentido aquilo que você está fazendo. Então, se por exemplo a pessoa procrastina para ir na academia, então a gente tem que investigar se a academia está realmente alinhado com o propósito daquela pessoa, com o que ela acredita, com o que ela quer fazer realmente. Porque se não estiver alinhada, ela vai procrastinar mesmo e não adianta. Não adianta, porque ela precisa ter muito bem alinhado com o propósito, o que ela vai fazer, para naquele dia que ela estiver sem motivação, ela conseguir ir e fazer o que precisa ser feito. O próximo passo é supere o perfeccionismo. Então, muitas vezes a pessoa deixa para depois aquela tarefa por conta do perfeccionismo, por achar que aquela tarefa não está incrível, mas muitas vezes a gente precisa fazer para a gente poder evoluir. A gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo, então é fazendo um pouquinho todo dia que a gente vai evoluindo, que a gente vai avançando. O primeiro vídeo que a pessoa vai gravar vai ser péssimo mesmo, mas se ela não gravar o primeiro, ela não vai gravar o 20º. Então, ela precisa ir gravando, precisa ir se aperfeiçoando para o vídeo ficar num momento que vai ficar bom, que vai ficar legal e ela vai gostar. O próximo passo é acompanhe o seu progresso.
Então é muito importante a gente ir ao longo do processo, ao longo do tempo, a gente ir analisando as nossas conquistas, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, como que a gente pode melhorar. É super importante a gente analisar isso para a gente conseguir se manter motivado também, que a gente vai vendo o que a gente conseguiu fazer ao longo do mês e é super legal a gente fazer esse acompanhamento para a gente se aperfeiçoar cada vez mais. Então é isso, gente. Essas foram as principais causas da procrastinação e estratégias, maneiras para poder lidar com esses problemas que acabam atrapalhando a nossa produtividade. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.